Olá, muito bom estar aqui com você no Mulher Plena. Eu sei que eu já lancei para você algumas sugestões do que nós conversaríamos aqui. Será que o estudo da Bíblia ajuda o meu cérebro a ser melhor? Existe, na verdade, o ponto de Deus no cérebro? Tudo isso e muito mais para que você possa entender a importância do estudo da Bíblia para o seu cérebro. E a importância do cérebro para o estudo da Bíblia. Afinal de contas, Deus fez tudo coordenado para que você pudesse ter mais vida, para que você pudesse se conectar com a divindade da melhor maneira possível. Então, nós vamos começar agora este assunto interessantíssimo: Deus, cérebro, estudo da Bíblia e você mulher. Então, mais uma vez, seja bem-vinda a esta conversa que ela é indispensável para que você possa viver de forma plena. Vamos começar com o ponto de Deus? Existe um ponto de Deus no cérebro? Olha, eu trouxe até um cérebro aqui, o meu escritório é cheio de cérebro. Será por quê, né? Eu já deixei até aqui um para você, ó. Eu quero te mostrar. Ah, existe uma ideia de que há um ponto de Deus no lobo parietal direito. Então, eu estou aqui, olha, deixa eu ver se você consegue ver. Espera aí, estou tentando afastar minha cadeira um pouquinho. Se você consegue ver aqui, olha, eu estou com o cérebro total na mão, claro, dividido nos hemisférios direito e esquerdo. Quando nós olhamos aqui dentro, olha, bem no profundo do cérebro mesmo, temos algumas estruturas, muitas estruturas, mas aqui representadas algumas bem importantes, como por exemplo o cerebelo, é o pequeno cérebro mesmo, que está envolvido, por exemplo, com o nosso equilíbrio, tá? Um bebê, ele nasce e ainda não sabe andar porque o cerebelo dele não está bem desenvolvido. Então, ele não tem a capacidade de ficar equilibrado sobre os pés. E, por exemplo, sabe o andar trôpego do bêbado, daquele que está sob efeito do álcool, tem que ver com o álcool atingindo esta estrutura, por exemplo, tá? Ah, deixa eu ver qual outra aqui que é bem importante demonstrar para vocês. Ah, o hipocampo. Ó, o hipocampo está bem aqui, ó. É essa estrutura aqui, ó. É essa estrutura aqui que faz toda essa voltinha e ele está envolvido com a nossa memória, gerenciamento de tarefas, emoções. Essas são estruturas que nós chamamos de bilaterais, porque, ó, quando nós abrimos, tem nos dois hemisférios, tá? Então, o hipocampo a gente tem direito, esquerdo, amígdala, todas essas estruturas, tá? Cerebelo não, é um só. É só as estruturas aqui profundas que nós temos direito e esquerdo. E claro, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então, aqui, no hemisfério direito, eu tenho o lobo temporal direito, que fica bem atrás do córtex pré-frontal, tá? O córtex pré-frontal está aqui, e bem aqui está o lobo parietal, tá? Então, alguns. A gente viu, né, muitos muitas pessoas falarem sobre o ponto de Deus no cérebro, que existe um ponto no cérebro que mostra o quanto que nós somos feitos para acreditar em Deus e etc. Bem, então vamos lá. Lobo parietal direito, ele tem um ponto de Deus ali? Quando nós olhamos, o lobo parietal direito, ele está muito envolvido com o foco, o pensar em si mesmo, tirar um tempo para meditar, para refletir. Então, esta região, ela traz muito do sentido da vida, tá? Não é só ela, é que eu estou falando especificamente dela. Com sentido, com foco em si mesmo, em ter essa percepção se eu estou bem, se eu estou mal. E aí, por conta disso e de outros motivos, começaram a dizer que esta região é o nosso ponto de Deus, até mesmo porque quando você está orando, nós vemos uma atividade de lobo parietal bem importante, mostrando então que o nosso envolvimento religioso faz esta região do cérebro ser muito ativada, ok? Mas sabe o que é o curioso? Estudos recentes mostram que pessoas
que tiveram lesão do parietal direito, que é a região que dizem que é o nosso ponto de Deus, quando elas têm esta região lesada, ou seja, não está mais funcionando como deveria funcionar, a espiritualidade aumenta. Como assim? O lobo parietal direito, considerado do nosso contato com Deus, quando eu estou orando e etc., está super ativa, mas quando eu tenho lesão dessa região, aumenta a minha experiência espiritual. Por que será? Aí é que tem uma informação muito importante. Quando eu tenho algum prejuízo do lobo parietal direito, o esquerdo precisa assumir mais as funções. Só que o lobo parietal esquerdo, enquanto o direito está focado mais em nós mesmos, o esquerdo ele está mais focado no outro. Então, altruísmo, por exemplo, tem mais que ver com o lobo parietal esquerdo, tem mais que ver com o esquerdo do que com o direito. Direito foco em mim, esquerdo foco no outro. E quando eu estou mais focado no outro, a minha experiência espiritual melhora. Olha o que a Bíblia diz. Olha o quanto que a Bíblia insiste em me envolver na necessidade do outro, como Deus mesmo fez. Ele se envolveu na necessidade humana. Ele cria o ser humano e entrega a si mesmo para resgatar o ser humano. Olha que conexão com o espiritual. Então, o nosso esquerdo está mais envolvido. Agora tem outra coisa que é muito interessante. Vou pegar aqui o cérebro de novo, tá bom? Para a gente conversar. Ó, deixa eu pegá-lo aqui. A gente fala muito de córtex pré-frontal, não falamos? É onde eu tenho a minha tomada de decisão refletida, o córtex bem aqui na pontinha, quando eu olho para o óbito frontal, lateral, é uma região do cérebro que é específica, única, só no ser humano existe, e ela é o lugar da tomada de decisão mais refletida. Aquilo que tem muita nuance para tomar decisão tem que ver com o córtex, com essa pontinha aqui do nosso cérebro, tá? Não existe correspondência disso nos animais. O que os estudos mostram é que quanto maior for o seu envolvimento religioso, maior pode ser o desenvolvimento de córtex pré-frontal. Olha só, como isso é interessante. Para que você possa ter mais criatividade, para que você possa ter mais possibilidades de resolver os seus problemas do dia a dia, a espiritualidade colocada em prática pode lhe ajudar a desenvolver melhor o seu cérebro. Isso é tão interessante. E inúmeros estudos falam sobre isso. Por exemplo, quando você vai ao culto, sim, que você tem o hábito de ir ao culto, quando você tem o hábito de fazer a sua devoção pessoal, né, o seu devocional, a sua meditação matinal e etc., você pode desenvolver melhor o córtex pré-frontal. E ele se torna mais espesso. Então, a gente fala assim, quanto mais grossinho for o córtex pré-frontal, ou o córtex em geral, você desenvolve melhor as suas capacidades. Uma das diferenças nossas com os animais é a complexidade de córtex, ok? E o córtex, lógico, não só o pré-frontal. Quando eu olho o meu córtex todo, o córtex, eu tenho outro cérebro aqui, se ele estivesse na minha mão, eu ia te mostrar melhor. Eu acho que é aquele que está bem aqui em cima, ó. O córtex é toda essa parte acima dessa estrutura aqui, tá? Acima do corpo caloso. Tudo isso aqui que você está vendo, olha, mais enrugadinho, que tem a ver com as circunvoluções e fissuras do cérebro, ó, as fissuras são o que dividem os lobos, tá? Do cérebro. Cada região, assim, tudo divididinho, tem a ver com as suas funções. E aí o cérebro é todo dobrado para que coubesse tudo na nossa caixa craniana, ok? Então, toda essa parte enrugada
Quanto mais espesso for o córtex, quanto mais espesso ele for, maior a capacidade de raciocínio, maior a complexidade do cérebro daquele ser vivo, tá? Então, o ser humano é o que tem esse córtex mais complexo de tudo que a gente conhece aqui no planeta Terra. Os animais não têm essa complexidade que o nosso cérebro tem, ok? Então, quando você, por exemplo, pratica a religião, isso pode aumentar a densidade do seu córtex pré-frontal. Importantíssimo para lidar com os desafios do dia a dia, para lidar com uma tomada de decisão difícil, para criatividade. Até a nossa memória, controle emocional e etc., dependem de córtex pré-frontal. Eu anotei aqui alguns aspectos que eu ainda quero falar com você nesse vídeo, porque a Janete, tão querida, me pediu aqui para falar de alguns assuntos importantíssimos e eu anotei aqui para eu não esquecer de falar com vocês, porque eu acredito que é bem importante. Quando nós pensamos no estudo da palavra de Deus, ela é extremamente importante para a formação de memórias autobiográficas. O que é memória autobiográfica? Já se define, né, por si mesmo, é o que eu lembro sobre mim mesmo, sobre a minha história. É tanto que é tão interessante, e nós colocamos como uma das estratégias de proteção da saúde mental das crianças e dos adolescentes, e ensinamos para os pais a contarem histórias para a criança sobre a própria origem. Como a criança nasceu, o que ela fez ali nos primeiros anos, qual foi o momento mais divertido com essa criança, como era a vida dos próprios pais na infância, como os avós se comportavam, onde nasceram. Quando nós contamos a história desta criança, lá a história dos seus antepassados, etc., isso ajuda muito no desenvolvimento emocional e cerebral dessas crianças. É uma estratégia, por exemplo, para a prevenção do abuso de drogas e da gravidez precoce. E o que a Bíblia faz com a gente? Nos ajuda a formar a nossa memória autobiográfica. Quem você é? Por que será que você existe? Quando nós começamos a entender que nós fazemos parte de um plano maior, um plano da redenção, um Deus que não perdeu o controle do nosso nascimento, que Ele tem um propósito especial para cada uma de nós. Estamos fortalecendo a memória autobiográfica, que a neurociência diz que ela é ferramenta importantíssima para o desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes. Também, sabe o que é importante? Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou exercitando os meus neurônios espelho. O que significa isso? Neurônio espelho é aquele neurônio que me ajuda a observar a experiência ao meu redor, possa adquirir a minha própria experiência apenas pela observação. Olha, pensa comigo. A primeira vez que você colocou os óculos no rosto, seja aí o óculos de sol, seja mesmo um de grau, você pegou o óculos, os óculos, e já colocou aqui, ó, e colocou no lugar certo. Mesmo que um pouquinho desajeitada, dependendo da idade que você tinha, mas você já sabia onde colocar. Por quê? Porque você olhou alguém fazendo. E quando você está observando alguém fazer, não é apenas uma observação. Os neurônios, por exemplo, que controlam o gesto, a ação da sua mão de pegar e colocar os óculos, ele fez todo este movimento, toda esta conexão e todo este treinamento, mesmo com você somente olhando. Você já começou a exercitar toda esta cadeia de neurônios, todas as conexões que estão envolvidas com o óculos no rosto. Ok? Então, quando nós lemos a Bíblia, nós podemos nos identificar com as histórias. Qual história bíblica que você mais se identifica? Quando você acaba de ler, por exemplo, por mais um culto, em mais um culto, a história de Esther, como que você se vê? O que você aprende com a história dela? E lá em alguma circunstância parecida, você já vai ter repertório para agir da melhor maneira, ok? Também anotei aqui
Que a leitura da Bíblia ajuda no controle dos impulsos. Sabe aquele comportamento que parece que sai no automático e depois você se arrepende? A Bíblia pode te ajudar no controle de impulsos. Por quê? Porque te ajuda a desenvolver córtex pré-frontal aqui, ó, bem a pontinha. É aqui que a gente faz controle de impulsos, aqui, ó, quase aqui, ó, no meio da nossa testa, aqui, no meio dos olhos. Aqui. E o estudo da palavra de Deus, a frequência nos cultos, ajuda a desenvolver córtex pré-frontal. Ajuda a controlar os impulsos. E quando você estiver estudando a palavra, você diz assim: Senhor, por favor, me ajuda a controlar os impulsos, ajuda a desenvolver meu córtex pré-frontal. Olha, outra coisa importantíssima. Sabe esse desenvolvimento do córtex pré-frontal? Estudos também indicam que, eu até coloquei nesse meu livro aqui, ó, A Neurociência da Felicidade, eu dedico o último capítulo para falar sobre neurociência e espiritualidade. Estudos indicam que a, o estudo, a crença em Deus, esse exercício de se conectar com a divindade por meio do estudo da palavra, por meio da oração, ajudam a termos o córtex pré-frontal mais espesso, ok? E este córtex frontal mais espesso diminui a nossa vulnerabilidade para a depressão. Claro que os estudos dizem que não dá para saber se as pessoas se conectam com Deus porque tem o córtex pré-frontal mais espesso ou o córtex pré-frontal mais espesso é que nos torna mais sugestionáveis para a conexão com o divino. Independente do que a ciência coloque e acredita, o que nós vemos é que bem, se córtex pré-frontal é tão importante e ele ser mais espesso me coloca numa maior vontade de ter uma conexão com a divindade, significa que divindade faz bem, porque o que eu mais quero é um córtex pré-frontal bem desenvolvido. E se o oposto também. Se essa crença em Deus que desenvolve o meu córtex pré-frontal, deixando mais espesso, também mostra o quão importante é conectarmos com aquele que nos criou. Então, não significa que você não vai ter depressão, mas significa que diminui a sua possibilidade de ter. E também é uma ferramenta importantíssima para tratar as doenças mentais. Os estudos do Dr. Abílio Costa Rosa, que foi inclusive o meu professor durante a graduação, uma das maiores autoridades brasileiras neste aspecto, nesse estudo, mostra que a religiosidade, ela ajuda a controlar os impulsos, ajuda a ter mais saúde mental, melhor convívio social e até mesmo é capaz de controlar alguns comportamentos impulsivos de, por exemplo, psicopatas. E ele até eu lembro muito de uma aula com ele dizendo que hoje, que na época, né, mas a gente ainda continua acreditando assim, é uma das únicas ferramentas que consegue controlar o comportamento impulsivo de um psicopata é se ele passar a acreditar de fato em crenças. E a religiosidade ela é importante mais do que a espiritualidade. Religiosidade é você ter um corpo de doutrinas nas quais você acredita e segue, ok? Então, isto é melhor do que a espiritualidade, que é apenas acreditar que existe um ser maior que controla tudo. Então, você ter crenças e segui-las para o seu cérebro ainda é mais vantajoso do que apenas acreditar em algo maior, superior, ok? Então, sim. Deixa eu ver mais aqui o que que a gente pode falar. Ah, assunto importantíssimo, dor social. As mesmas regiões do cérebro que estão envolvidas com a nossa dor física estão envolvidas com a dor social. Rejeição que o adolescente enfrenta, adulto também, o bullying, a perda de alguém. Essa dor acessa as mesmas regiões do cérebro que estão envolvidas com a dor física. Então, quando você tem uma boa convivência lá na igreja, e a igreja é uma das maiores redes de apoio que nós conhecemos e que pode trazer, sim, alívio e saúde mental para o ser humano. A ciência diz isso. Então, quando você congrega, você pode diminuir a dor social.
Quando você lê na Bíblia de que Deus cuida de você, de que você não está sozinha nesse mar de pessoas, você também está ajudando ao seu cérebro ter mais saúde, ele ser mais produtivo, a você olhar para si, para o outro, encontrar mais sentido para viver. Fazer da leitura da Bíblia a sua rotina vai trazer para o seu cérebro mais saúde. E olha, quando nós olhamos para a história de outros personagens, isso também nos fortalece. Quando nós olhamos para a historicidade da humanidade, isso também ajuda o nosso cérebro. Essa atemporalidade que nós estamos vivendo muito na era das redes sociais, que você assiste hoje algo que aconteceu há 20 anos, mas é como se estivesse acontecendo naquele momento, porque te provoca um impacto real, presente, também pode dar uma bagunçadinha no nosso cérebro. Mas quando nós olhamos para as situações de forma temporal, antes, durante e depois, isso faz muito bem para o cérebro. E na Bíblia nós encontramos esta historicidade, o que já aconteceu, o que estamos vivendo e para onde estamos indo. Isso faz com que o cérebro possa relaxar e dar conta ainda mais das suas demandas. Deixa eu ver mais aqui. Pertencimento. Pertencimento é extremamente importante para o desenvolvimento deste cérebro de quem somos. A quem você pertence? O isolamento social, por exemplo, é uma das principais causas do suicídio entre os idosos. Sabia disso? E o suicídio entre os idosos tem aumentado muito. E um dos motivos é a falta de um contato social que seja saudável, que o leve a ter esperança. E quando você está lá, fazendo o seu culto, você sabe a quem você pertence. Quando você vai à igreja, você também sabe que você pertence a um grupo importante que está esperando pela volta de Jesus. Olha, quando nós acreditamos em Deus, podemos aumentar a longevidade. E mesmo para doenças que parecem irreversíveis, quando nós pensamos, por exemplo, dos prejuízos, até mesmo para a saúde mental, os prejuízos físicos de uma violência na infância, que nós temos consequências que podem ser indeléveis, que vão acompanhar o indivíduo por toda a vida, nós encontramos muito da reversibilidade no estudo da palavra. Então, faz assim, aproveita que nós estamos aqui conversando com você, trazendo para você, olha, tanta ferramenta, trazendo para você tanto conhecimento, quanta gente incrível envolvida aqui no Mulher Plena. Aproveita para começar a colocar em prática. Aproveita para dizer assim, Senhor, eu vou utilizar este cérebro, considerado o objeto de estudo mais complexo conhecido pelo ser humano. Eu vou utilizar este presente que o Senhor me deu, este cérebro tão complexo, para adorar o Senhor. Eu vou preparar este cérebro, estudando a tua palavra, considerando a Bíblia minha regra de vida e fé, não deixando que nada atrapalhe o nosso encontro diário para a oração, que ajuda até mesmo a controlar batimento cardíaco, frequência respiratória, relaxamento muscular. A oração pode sim trazer isso para você e muito mais. Fala para Deus, a partir de hoje temos um encontro diário, intencional para o estudo da palavra, porque assim, ah, a sua vida vai agradecer. A sua família vai agradecer. A sociedade terá uma pessoa melhor preparada para lidar com as demandas do dia. Você pode ser aquela que vai ajudar a reconstruir a vida de muita gente, porque você vai ter aprendido que com Deus não há impossível e com Ele nós podemos ir muito além daquilo que já fomos até hoje. Que Deus abençoe a você e que Ele possa te dar vida plena ao lado dele, sem dúvida, tudo vai ser melhor para você. Estou aqui orando para que você se entregue completamente a Ele todos os dias, no estudo da palavra, para que assim então você possa ser renovada, preenchida por Ele, para que transborde para a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a você.